Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma reflexão. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Está escrito assim: Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Meus amados irmãos, esse versículo que acabei de recitar para vocês faz parte da carta que o apóstolo João escreveu para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebe essa repreensão de que havia perdido o primeiro amor, justamente porque essa igreja era uma igreja diferenciada. A igreja de Éfeso era uma igreja dinâmica, era uma igreja que trabalhava e não se cansava. Versículo 2 mostra isso, que ela era uma igreja que trabalhava e não se cansava. Era uma igreja dinâmica, uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja que produzia, pelo poder do evangelho. Era uma igreja que não cruzava os braços. E agora, com o tempo que se passou, o tempo foi se passando e pouco a pouco a igreja foi perdendo o seu vigor. E com isso, meus amados irmãos, Jesus a repreendeu dizendo: você perdeu o seu primeiro amor. Irmãos, nós não conseguimos esconder a nossa condição espiritual de Jesus. Se todos pensassem assim, se todos pensassem dessa maneira, que podemos esconder para todo mundo, para o nosso irmão, para o nosso parente, para o dirigente, para o pastor, para o nosso pai, para a nossa mãe, podemos esconder de todo mundo. Mas se todo mundo pensasse: eu não posso esconder essa condição de Jesus, seríamos diferentes, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus, no versículo de número 2, do capítulo 2 do Apocalipse, Jesus disse: eu sei as tuas obras. Ele estava dizendo: eu sei como você está. Eu sei que você não tem produzido hoje como você produzia antes. Eu sei que você não está orando hoje como você orava antes. Era como que Jesus estivesse dizendo: eu sei como você está. Eu sei como a tua vida espiritual se encontra nesse momento. Então, meus amados, por conta disso, de ele saber, eu me lembro também do que o salmista Davi, no Salmo 139, disse. Ele disse: tu me sondas e me conheces, sabes o meu assentar e o meu levantar. Ainda que haja uma palavra na minha boca, tu, Senhor, conhece. Então, irmão, Deus nos sonda, Deus nos conhece por dentro, Deus nos conhece por fora. E por essa razão é que nós deveremos buscar a Deus, porque Ele conhece a nossa situação espiritual. E pode que todo mundo olhe para nós com um olhar atravessado, com um olhar de desprezo, como que dizendo: nunca mais vai se levantar, nunca mais vai ser ninguém, porque você chegou a ser frio como você está, porque você chegou a ficar fraco, sem força e desanimado agora como você está. Mas como Jesus conhece a tua vida, conhece a condição espiritual que você está e como você está, por essa razão há uma porta de escape. Meu irmão, não abra mão de receber o renovo de Deus. Não abra mão. Você lembra de Davi? Davi, quando ainda jovem, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi lutava com leão, lutava com urso, derrubou gigante. Mas quando Davi chegou no palácio, que subiu no trono, com o passar do tempo, Davi passou a perder esse primeiro amor também. O tempo, irmãos, ele vai tirando de nós algumas coisas. Se nós não tivermos cuidado, o tempo nos coloca no chão. Porque Davi, ele ia para a guerra, aquele homem era um valente, era um guerreiro, e todos nós sabemos. É tanto que o próprio Deus não deixou ele construir a casa de adoração para Deus, porque ele era um homem sanguinário, um homem que derramou muito sangue. Mas esse mesmo Davi, irmãos, quando Davi chegou no trono, o tempo passou, e quando a guerra acontecia, Davi mandava os seus valentes, os seus guerreiros, o seu exército, mas ele não ia, ficava no palácio. E veja como isso é triste, irmão, porque a gente pouco a pouco vai perdendo a força,
Pouco a pouco a gente vai perdendo aquele amor, aquela alegria de fazer a obra de Deus. E sabe o que aconteceu? Davi depois deitou-se com a mulher de Urias. Davi pecou. Mas teve um dia que Davi teve aquela conversa franca com Deus. Ele abriu sua boca e disse: Senhor, não me lance fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi entendeu: eu não tenho mais aquela alegria que eu tinha na tua presença. Eu não sou mais aquele crente que eu era na tua presença. Me ajuda, me renova, me resgata. E eu talvez esteja falando com pessoas que estão nessa mesma condição, que vai orar e não tem palavra, que tenta se levantar e não tem força. Aleluia! Mas Deus não desistiu de você não, meu irmão. Deus não desistiu de você não, minha irmã. Faça como fez Jacó. Jacó, quando desceu ao val de Jaboque, segurou o anjo e disse: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Não desista de meditar na palavra, mesmo que você durma, mesmo que você não tenha força suficiente, mesmo que você não tenha mais aquela coragem de meditar nas escrituras como você tinha, mesmo que você não tenha aquela coragem, aquela vontade de orar como você tinha, que você passava horas e horas de joelho na presença dele. Hoje você não consegue passar o mínimo dos tempos na presença de Deus. Você sabe que não tem força suficiente, mas Deus não vai esquecer de você. Deus é o mais interessado em renovar a tua força. Deus é o mais interessado em te levantar de novo. Peça para Deus. Diga: Deus, não desista de mim. Não desista de mim, Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. E busque a Deus. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém.